Eu estava no meio da oração quando algo aconteceu que eu ainda não consegui processar direito. Não foi uma voz alta, não foi trovão, não foi nada que eu possa provar para ninguém, mas foi tão claro dentro de mim que eu tive que parar tudo que eu estava fazendo e sentar porque minhas pernas ficaram fracas. Eu pedi resposta porque eu estava sentindo um peso há dias, uma inquietação que não me deixava em paz, e quando eu finalmente parei e perguntei de verdade, a resposta veio tão direta que eu não tive como fingir que não ouvi. E o que eu ouvi não é boato, não é teoria que eu li em algum lugar, não é imaginação para assustar ninguém. É algo que Jesus me mostrou agora, algo que está sendo escondido, mas que precisa ser dito, principalmente para você que carrega preocupação com sua família, com seus filhos, com seus netos, com o futuro desse país. Eu preciso que você faça algo por mim agora, antes de eu continuar. Eu preciso saber de onde você está me ouvindo. Escreve aqui embaixo sua cidade e seu estado, porque eu quero colocar esse lugar em oração. Eu quero saber por onde essa palavra está passando no Brasil e quem ainda está acordado espiritualmente para receber isso. Não é pedido de engajamento, não é estratégia de nada. É que eu preciso cobrir em oração cada lugar onde essa mensagem está chegando, porque o que eu vou te contar agora não é leve e você vai precisar de proteção espiritual para processar isso e para agir. Então escreve aí, sua cidade e seu estado. Eu vou ler, eu vou orar e eu vou apresentar cada um diante de Deus. O que aconteceu foi isso, eu estava orando pela minha família, como eu faço sempre, mas dessa vez eu senti uma urgência diferente. Eu comecei a sentir como se algo estivesse sendo tramado, como se existisse uma tentativa organizada de destruir a base das famílias brasileiras, e não estou falando de política partidária, estou falando de algo mais profundo, algo espiritual e moral, que quer arrancar dos lares a estrutura que sustenta tudo. E quando eu perguntei se isso era real ou se era só a minha preocupação falando alto, Jesus me respondeu de um jeito que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, bem simples, bem direto. Filho, eles estão tentando esconder, mas eu vou te mostrar a verdade sobre o que estão planejando fazer com as famílias. E você vai falar isso, porque tem gente que precisa ouvir enquanto ainda dá tempo de se preparar. Eu confesso pra você que eu fiquei com medo. Não medo de falar, mas medo do peso do que eu ia ouvir. Meu coração começou a bater mais rápido, minhas mãos ficaram geladas e eu senti aquela mistura de paz e tremor que só vem quando você sabe que está diante de algo sagrado e sério. E então vieram as revelações, uma atrás da outra, como se tivessem sido guardadas e agora fosse a hora de serem entregues. E eu não posso guardar isso só pra mim. Isso não é só sobre mim. Isso é pra você que está me ouvindo agora. E lá no final, eu vou te dizer exatamente quem são as pessoas que vão conseguir manter suas casas de pé quando tudo ao redor estiver balançando. Então você precisa ficar comigo até o fim, porque isso não é casual, isso é direcionado. A primeira coisa que Jesus me mostrou foi esta. Tem um esforço deliberado para fazer você se envergonhar da sua fé dentro da sua própria casa. Não é coincidência que ficou difícil orar na mesa, que ficou estranho falar de Deus perto dos mais novos, que virou motivo de piada defender valores que antes eram respeitados. Isso foi planejado. Eles querem que você silencie dentro do único lugar onde você deveria ter voz absoluta, que é o seu lar. E Jesus me disse, diz para eles que eu vejo essa tentativa. Diz que eu sei quem está cansado de ser ridicularizado na própria família por defender o que é certo. E diz que isso está chegando no limite. Quando eu ouvi isso, meu peito apertou. Eu pensei em você que talvez tenha desistido de falar porque cansou de ser tratado como ultrapassado. Isso é para você. Jesus veio e ele não vai deixar quieto. A segunda revelação foi sobre as crianças e os adolescentes. Jesus me mostrou que existe uma estratégia para confundir a mente dos mais novos sobre identidade, sobre família, sobre o que é certo e errado. E isso não está acontecendo por acaso. Está entrando pelas telas, pelas escolas, pelas conversas que você nem imagina que estão acontecendo. E a maioria dos pais está exausto demais para perceber ou acha que não tem autoridade para intervir. Jesus me disse assim, eles estão tentando criar uma geração que não respeita pai e mãe, que não reconhece autoridade, que não conhece limites, porque uma geração assim é fácil de controlar. Isso me fez tremer, eu chorei. E eu sei que isso é para você que olha para os seus netos e sente um aperto no peito, porque você vê que algo mudou, mas você não sabe como lutar contra isso. Jesus está te dizendo agora, você ainda tem autoridade. Sua voz ainda tem peso. E você precisa usar enquanto ainda dá tempo. A terceira coisa que me foi revelada é que o sofrimento que o povo brasileiro está passando não é só dor vazia. É um chamado para acordar. A dificuldade financeira, a sensação de insegurança, o medo do amanhã, tudo isso está servindo para uma coisa. Para separar quem vai continuar firme de quem vai negociar tudo por um pouco de conforto. Jesus me disse, eu estou permitindo que o aperto venha, porque é no aperto que eu vejo quem realmente confia em mim e quem só me usa quando está tudo fácil. Isso me atravessou.
Porque eu sei que tem gente cansada, gente que trabalhou a vida toda e agora não consegue nem descansar direito. Mas Jesus está dizendo que esse tempo é de prova e quem passar por essa prova vai ser honrado de um jeito que nem dá para explicar ainda. Agora eu preciso parar um pouco e falar direto com você. Eu preciso que você escreva aqui embaixo de onde você está me ouvindo. Não é para estatística, não é para número. É porque eu vou orar especificamente pela sua cidade, pelo seu estado, pela sua casa. Eu vou pedir proteção sobre o lugar de onde você está me escutando agora. Então escreve aí, cidade e estado. E se você puder, escreve também uma frase curta de posição, tipo, eu fico firme, ou minha casa está guardada, ou eu não abaixo a cabeça. Eu preciso saber quem ainda está vivo espiritualmente nesse país, porque é assim que a gente mantém essa guarda de oração espalhada de norte a sul. Faz isso agora, eu vou esperar. Quinto, para de ter vergonha da tua fé. Vai chegar a hora que você vai ter que abrir a boca para defender o que é certo, e se você já estiver acostumado a se calar, você não vai conseguir falar quando precisar. Treina agora. Fala de Deus. Defende a família. Posiciona-te. Agora eu vou fazer uma oração. E eu quero que você coloque a mão no teu peito e repita comigo em voz alta, se você puder, no teu íntimo, se você não puder falar alto agora. Deus, eu entrego a minha família nas tuas mãos. Eu peço proteção sobre a minha casa. Eu peço força para enfrentar o que vem. Eu peço coragem para não negar a minha fé. Eu peço paz dentro do meu lar. Eu aceito o perdão que tu já me deu e eu me levanto agora. Eu declaro que a minha casa pertence a ti e nada nem ninguém vai arrancar ela da tua mão. Em nome de Jesus. Amém. Algo começou agora. Não é coincidência você ter chegado até aqui. Deus confia em você. Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você não vai cair. E ele está te chamando para ser parte dos que vão permanecer de pé quando muita gente ao redor quebrar. Isso não é pânico, é preparação. Isso não é terror, é posição. Você não está sozinho. Deus ainda olha para a tua casa. Deus ainda olha para o Brasil. E ele tem um exército de gente fiel que ele vai usar para segurar o que precisa ser segurado. Agora, antes de você sair daqui, eu preciso que você escreva uma frase curta de firmeza. Pode ser, eu fico de pé. Pode ser, eu não desisto. Pode ser, minha casa está guardada. Pode ser o que vier no teu coração, mas escreve. Porque quando você escreve, você sela um compromisso. E eu vou apresentar cada nome, cada frase, cada posição diante de Deus em oração. Você não chegou aqui por acaso. Isso é confiança. Isso é missão. E você está pronto para isso. Mesmo que você ainda não saiba. A quarta revelação é sobre culpa e perdão. Jesus me mostrou que tem gente carregando um peso de erros antigos que ele já limpou há muito tempo, mas a pessoa não aceitou o perdão. E esse peso está enfraquecendo você, está tirando sua autoridade espiritual, está fazendo você achar que não tem mais valor. Jesus me diz com tanta ternura que eu quase não consegui repetir sem chorar. Diz para eles que eu já paguei. Diz que eles não precisam continuar curvados. Diz que eu preciso deles de pé, não de joelhos por vergonha, mas de pé por perdão. Isso é para você que acha que fez coisa demais, que falhou demais, que decepcionou demais. Deus não desistiu de você. Solta isso agora. Você não pode lutar pelo futuro da sua família carregando o passado nas costas. A quinta coisa que me foi mostrada é sobre o Brasil. Jesus deixou muito claro. O Brasil ainda tem um papel espiritual que não acabou. Esse país ainda vai ser usado para coisas grandes, mas só se houver um povo que aceite pagar o preço de permanecer fiel. Eles querem fazer você acreditar que o Brasil não tem mais jeito, que tudo está perdido, que a moral acabou, que a fé virou coisa de velho. Mentira. Jesus me disse, eu ainda tenho planos para essa nação, mas eu preciso de gente que não negocia a verdade. E esses eu vou usar de um jeito que vai espantar todo mundo. Meu corpo inteiro arrepiou. Isso é para você que ainda acredita. Mesmo quando todo mundo ao redor já desistiu, a sexta revelação é sobre tempo. Jesus foi direto. O Filho diz para eles que o tempo é curto. Nos próximos meses, coisas que estavam escondidas vão começar a aparecer. Vai ter confusão, vai ter mentira travestida de verdade, vai ter pressão para você abrir mão do que você acredita, mas quem estiver preparado, quem estiver firmado, vai reconhecer a mentira de longe e não vai cair. Eu perguntei, mas como a gente se prepara? E a resposta foi, voltando para casa, voltando para a família, voltando para mim de verdade, não só de boca. Isso me fez entender que não dá mais para empurrar a conversa difícil para depois. Tem reconciliação que precisa acontecer agora. Tem pedido de perdão que precisa ser feito enquanto ainda dá para olhar no olho. Tem abraço que precisa ser dado antes que seja tarde demais. A sétima revelação é sobre os mais velhos. Jesus me mostrou que ele está convocando os mais velhos para serem guardiões espirituais das famílias. Não é sobre idade no documento, é sobre quem tem experiência, quem já atravessou tempestade, quem sabe o que é confiar em Deus quando não tem mais nada. Ele me disse, eles acham que os mais velhos não têm mais utilidade, mas eu vou usar exatamente esse para sustentar as famílias de pé quando tudo balançar. Eu chorei quando ouvi isso. Porque eu sei que tem gente que acha que já passou da idade de fazer diferença. Mentira, você é essencial, sua oração tem peso, sua palavra tem autoridade, sua presença traz estabilidade.
E Jesus precisa de você acordado, atento, orando e falando a verdade para os mais novos. Talvez você seja alguém que trabalhou a vida inteira construindo uma família, colocando comida na mesa, ensinando respeito, e agora você sente que tiraram o valor da sua palavra. Você vê os mais novos fazendo escolhas que você sabe que vão machucar, mas quando você tenta falar, você é tratado como se fosse antiquado, como se não entendesse nada do mundo de hoje. Isso é para você. Jesus honra a sua trajetória. Ele respeita a sua experiência. E ele está te dizendo agora que você não perdeu a autoridade. Você só esqueceu que ela não vem de reconhecimento humano. Ela vem dele. Talvez você seja alguém que olha para os seus netos e sente medo. Você vê o que eles estão assistindo, ouve o que eles estão falando, percebe a mudança no jeito de pensar e você não sabe como proteger. Você já tentou conversar, mas parece que você não fala a mesma língua. Isso é para você. Jesus está te dando estratégia agora. Não é gritando, não é brigando, não é julgando. É orando, é estando presente, é criando espaço seguro onde eles sintam que podem confiar em você. E principalmente, é você sendo exemplo vivo de que dá para confiar em Deus mesmo quando tudo está difícil. Talvez você seja alguém que se afastou da igreja, não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque se feriu com gente que deveria ter cuidado de você e não cuidou. Você ainda ora, mas ora sozinho. Você ainda crê, mas crê calado. Isso é para você. Jesus sabe onde você está. Ele sabe por que você saiu. E ele não está cobrando, ele está chamando de volta. Não necessariamente para a mesma igreja, mas para comunhão, para não caminhar isolado, porque o que vem não dá para atravessar sozinho. Talvez você seja alguém que está exausto de ser forte para todo mundo. Você é a pessoa que segura a família, que resolve os problemas, que não pode fraquejar, porque se você cair, todo mundo cai junto e você está no limite. Isso é para você. Jesus está dizendo, filho, filha, você não precisa ser forte sozinho, me dá esse peso. Eu vou sustentar você enquanto você sustenta os outros. Mas você precisa parar de fingir que está bem quando não está. O tempo é curto. Eu não estou dizendo isso para te apavorar, eu estou dizendo para te colocar de pé. Certas coisas vão começar a aparecer muito rápido e quem estiver atento vai reconhecer. Tem conversa de família que não pode mais ser adiada. Tem coisa que você está sentindo que precisa ser dita e você está segurando e esperando a hora certa. A hora é agora. Não espera ter certeza de que vai dar certo. Fala, pede perdão, perdoa, abraça, chama para perto, porque logo vai ficar mais difícil. Agora eu preciso te dar alguns passos práticos, né? Coisas que você pode começar a fazer hoje mesmo. Primeiro, retoma a conversa diária com Deus. Não só quando você está desesperado, não só quando precisa de algo. Todo dia, mesmo que seja pouco, mesmo que você não saiba o que falar, fala com ele está esperando. Segundo, protege tua casa, principalmente os mais novos. Presta atenção no que está entrando pelos olhos e pelos ouvidos. Não é paranoia, é vigilância. Você não precisa virar ditador, mas você precisa saber o que está sendo plantado na mente de quem você ama. Terceiro, não caminhe isolado. Se junta com quem ainda crê. Nem que seja 2, 3 pessoas. Mas você precisa de gente que vai orar contigo, chorar contigo e se levantar contigo quando você cair. O isolamento é estratégia do inimigo. Quarto, solta as mágoas antigas. Aquela briga de anos atrás, aquele ressentimento que você alimenta, aquela raiva que você acha que tem direito de sentir. Solta. Isso está te enfraquecendo. E você não pode entrar no que vem carregando peso desnecessário. Quinto, para de ter vergonha da tua fé. Vai chegar a hora que você vai ter que abrir a boca para defender o que é certo, e se você já estiver acostumado a se calar, você não vai conseguir falar quando precisar. Treina agora, fala de Deus, defende a família, posiciona-te. Agora eu vou fazer uma oração e eu quero que você coloque a mão no teu peito e repita comigo em voz alta se você puder. No teu íntimo, se você não puder falar alto agora. Deus, eu entrego a minha família nas tuas mãos. Eu peço proteção sobre a minha casa. Eu peço força para enfrentar o que vem. Eu peço coragem para não negar a minha fé. Eu peço paz dentro do meu lar. Eu aceito o perdão que tu já me deu e eu me levanto agora. Eu declaro que a minha casa pertence a ti e nada nem ninguém vai arrancar ela da tua mão. Em nome de Jesus. Amém. Algo começou agora. Não é coincidência você ter chegado até aqui. Deus confia em você, Ele sabe que você aguenta, Ele sabe que você não vai cair. E Ele está te chamando para ser parte dos que vão permanecer de pé quando muita gente ao redor quebrar. Isso não é pânico, é preparação. Isso não é terror, é posição. Você não está sozinho. Deus ainda olha para a tua casa, Deus ainda olha para o Brasil e Ele tem um exército de gente fiel que Ele vai usar para segurar o que precisa ser segurado. Agora, antes de você sair daqui, eu preciso que você escreva uma frase curta de firmeza. Pode ser eu fico de pé, pode ser eu não desisto, pode ser minha casa está guardada, pode ser o que vier no teu coração. Mas escreve. Porque quando você escreve, você sela um compromisso. E eu vou apresentar cada nome, cada frase, cada posição diante de Deus em oração. Você não chegou aqui por acaso. Isso é confiança. Isso é missão. E você está pronto para isso, mesmo que você ainda não saiba.